Vocês viram que hoje estou sem meus apetrechos, né? Especialmente para isso. Não, só para fazer essa palestra aqui. Mentira, estou quase 100% já. A ideia aqui é a gente falar um pouco de como que, quer dizer, no contexto de empreendedorismo, do que é o objetivo desses workshops que a gente está fazendo, é falar um pouco de como é que a empresa levanta capital, né? Quer dizer, uma empresa precisa de dinheiro para fazer um monte de coisa e tal. E aí a ideia é que a gente passar rapidamente sobre o processo. Eu vou falar um pouco do nosso processo do Series D, que foi o último round que a gente fez, que a gente terminou agora. E depois eu vou passar a palavra para o Antenor, que é um dos principais caras da Farlon aqui no Brasil. E a Farlon é um dos principais hedge funds do mundo. E ele foi um investidor nessa nossa última rodada. Então, é uma oportunidade muito bacana de a gente escutar também o outro lado, né? O que o investidor pensa, o que ele pensou no nosso caso. Então, depois a gente passa para ele e a gente faz perguntas, né? Então, primeiro a teoria, né? Depois a gente faz a prática, que é o nosso Series D. Então, por que as empresas precisam levantar capital? Né? Quer dizer, a gente está começando a empresa agora. Por que eu preciso levantar dinheiro? Assim, tem um monte de motivo, né? Então, a gente precisa contratar gente, né? Precisamos desenvolver tecnologia, precisamos abrir escritório, expandir, etc. Precisamos criar o estoque, não é o nosso caso, mas né, precisamos comprar matéria-prima, construir e criar o estoque. Precisamos financiar capital de giro, que eu preciso comprar matéria-prima hoje, daí eu construo e depois eu vendo, recebo dinheiro depois. Nesse gap de tempo, eu preciso de dinheiro para fazer esse negócio viável. Entregar produtos e marketing e qualquer outra coisa. Então, para isso que a gente precisa de dinheiro. Né? Beleza, e aí a gente precisa de dinheiro, alguém precisa dar esse dinheiro para a gente. Né? E por que alguém dá dinheiro para a gente? Porque eles querem aumentar o retorno. Eles precisam ter retorno financeiro, isso independente de quem seja. Né? A gente vai ver um tipo de investidor aqui que até gostaria de ter esse retorno financeiro, mas assim, ele já é mais flexível. Mas basicamente, seja um banco, seja um investidor de equity, esse é um cara que vai buscar retorno financeiro. Né? É por isso que eles dão dinheiro. Tem dois tipos de investidor, e eu só estou falando isso é mentira, mas para simplificar a minha vida aqui, eu só vou falar de dois. Né? Então tem os bancos, né? Então você vai lá pedir dinheiro emprestado do banco, é uma dívida. Né? Você tem que... O banco vai olhar o seu crédito e vai tirar uma dívida, né? E ele vai cobrar isso depois. O banco ele pede algumas garantias, né? Então, eu preciso de garantia de imóvel, eu preciso de uma fiança, preciso de recebível, ele quer um tipo de garantia, algum tipo de proteção. Covenants são restrições, então fala assim, você não pode tomar mais que seu patrimônio de dívida, sei lá, tem um monte de covenants. Então, ele vai exigir algumas coisas. Senioridade. Ele é sênior em relação ao investidor de equity. Por quê? Se a empresa quebra, ele vai receber primeiro e o que sobrar vai para o equity. Então ele é sênior em relação ao equity. E o banco pode perder tudo, mas é um limite. A empresa faliu, não tem mais nada de ativo, aí o banco perde também. Mas, de novo, ele é sênior em relação ao investidor de equity. O retorno, aqui no Brasil, o Brasil é um mercado distorcido. Sempre ele vai pegar o dinheiro a empresa quebrou, eu tenho uma dívida, eu preciso pagar essa dívida antes de pagar o investidor de equity. Né? Sobrou alguma coisa, depois que eu pago o banco, aí você pode pagar alguma coisa para o investidor de equity. Né? O retorno que esse banco exige no Brasil é muito distorcido. Né? Num mercado relativamente normal, esse retorno deveria ser algo como 10% ao ano, 15% ao ano. Aqui no Brasil, se você for tomar uma dívida hoje lá no banco, ele vai te cobrar 10% ao mês, que é 150% ao ano. Né? Então é um negócio muito distorcido. Então é uma coisa que assim, a gente precisa evitar a qualquer custo. Lá na Cargo X, a gente está tomando um pouco de dívida, mas a gente está pagando talvez 8% ao ano, né? 9% ao ano. Porque a gente é uma empresa maior, a gente está dando recebível como garantia, existem algumas coisas que a gente está fazendo para diminuir esse custo e aí sim vale a pena. Né? A decisão de você selecionar o banco ou o equity se o meu custo do banco for menor do que o do equity, eu prefiro tomar, até um certo limite, né, de risco. Depois aí você toma o do equity.
Então esse é o banco. Do outro lado você tem os investidores, investidores de equity. Então qual é o capital? É o cara que ele compra ações da sua companhia. Né? O banco não está comprando ação, ele está tirando um título de dívida. O investidor ele quer equity, ele está comprando uma ação da companhia. Ele não tem proteção, porque se falir, perdeu tudo. Às vezes até mais, né? Se você estiver devendo dinheiro e não tem mais nada, ele vai ter que começar até, eventualmente, no patrimônio pessoal do cara. Não é sério em relação ao banco, eles podem perder tudo, e aí o retorno que esse cara tem depende muito do estágio da companhia, do risco da companhia e tal, mas numa empresa que está começando, esses caras devem exigir algo como 60%, 70%, 80% de retorno ao ano, que é muito grande. Mas, se você comparar com o banco, dependendo de qual for a dívida que você toma do banco, é menor. Né? A gente, hoje, eu vou focar minha conversa aqui em investidor de equity, que é o ponto. Né? O banco, a gente está imaginando que a gente está criando uma empresa, a gente vai focar aqui, que é o que o investidor faz. O cara, quando cria uma empresa, ele não vai para banco. Ele não vai para banco. Ele vai para acionistas. Por quê? Porque esses caras aqui são muitos. Estou focando mais no Brasil, né? Esses caras aqui são muitos. Você vai falar com um monte de investidor de equity aqui no Brasil. Desde Friends and Family até investidores anjo, até private equities, enfim. Aqui tem muitos, né? E bancos você tem meia dúzia, talvez. Então são muitos restritos. Quando eu falo de não disponível e disponível, é porque se você for pedir dinheiro, quando você está criando uma empresa para um banco, ele vai falar que não vai te emprestar dinheiro, porque você não tem garantia. Você não consegue, é muito difícil você conseguir acesso ao capital de banco. E esses caras, é o jogo dos caras, né? Eles querem dar dinheiro para comprar ação e ter o retorno financeiro. Então eles são disponíveis. O dinheiro mais caro e o dinheiro menos caro, né? Vocês notam que não é mais barato aqui, é menos caro. Né? Então, vou deixar bem claro. De novo, aqui no Brasil é muito distorcido. O dinheiro de banco é muito caro. Mas, eventualmente, até mais caro que equity. Mas, enfim, não deveria ser o caso. É que aqui no Brasil é distorcido mesmo. E aqui é o dinheiro menos caro. Lá eles exigem garantia, como eu falei. Equity não exige, assim, no limite não exige. Tem alguns direitos que esses caras exigem, mas eles não falam assim, eu vou te dar dinheiro, mas você tem que me dar recebível. Ele não vai fazer isso. Aqueles caras não tomam risco, ou muito pouco, e esse cara toma risco. Então, é por isso que quando você vai criar uma empresa, você tem que focar nesse tipo de cara aqui. Quando a empresa crescer, tiver mais estabilizada, tiver acesso a banco com custo decente, aí você tem que olhar um pouco uma mistura entre esses dois tipos de capital. Mas o foco aqui é... Aqueles 20%, 70%, aí vai variar o tamanho da empresa que o cara está investindo. Empresas menos arriscadas e empresas mais arriscadas. Você está muito no começo, o cara vai querer isso aqui, mais ou menos. Depois o antenor pode falar. Empresas que têm menos risco, é por aqui. Mas é um dinheiro mais barato, né? Assim, se você for olhar, sei lá, se você for olhar uma empresa já grande, estabelecida, tal, o risco, o custo dessa empresa não vai ser muito menor que isso, vai ser 14%, 15%. Né? Empresas grandes, tipo Petrobras, o custo de equity desses caras é isso, uns 15%, 14% aqui no Brasil. E também aqui no Brasil tem o efeito do risco país, né? Isso a gente está vivendo desde ontem, quer dizer, uma bagunça generalizada. Então isso impacta o custo das empresas, desde Petrobras até as pequenas empresas, né? Na percepção de risco de investidor. Como eu falei, existe o tipo de investidor que você vai falar, de equity, ele varia conforme o estágio da companhia. Né? Então, a gente já viu essa curva quando o Rodrigo Ber fez a apresentação dele. Era muito usado, assim. Eu recriei meio à mão, mas... Então, tá mais ou menos, mas assim, dá para ter uma ideia. Esse aqui é o tempo de concepção da empresa, né, de fundação da empresa. O tamanho da empresa, que assim, geralmente é com base na receita. Né? Então, essa é a curva que ele determina. E aqui são as várias fases da companhia. Então, a primeira é quando você está com uma ideia. Eu tive uma ideia de um negócio que pode ser bom e tal. Com quem você vai falar? Com amigos e família. Esse é o tipo de investidor que eu falei, olha, é o cara que vai ser flexível, que necessariamente não vai exigir um retorno, porque você vai lá pedir pro seu pai. Você vai falar assim, pai, putz, me dá 10 mil reais aí que eu tô com uma ideia boa. Se você perder esses 10 mil, seu pai não deveria cobrar de você. Pode cobrar, dependendo do pai, né?
Dos amigos, tá? Eu não sei, eu acho que meu pai não cobraria, mas enfim. Aí você tem o segundo tipo, né, segunda fase, que é a criação. Pô, você teve a ideia, você já conseguiu um pouco de dinheiro, você cria empresa. Aí você já tem você já deu um passo adicional. Então aí você vai começar a falar com investidores que são já mais profissionais, que são os investidores anjo. Esses caras, eles vivem, quer dizer, geralmente esses caras têm muito dinheiro e eles falam assim, pô, eu quero, né, fazer esse tipo de investimento. Esses caras são mais profissionalizados, mas eles são pessoas físicas, geralmente, não são fundos, não é uma coisa estruturada. A ideia desse cara aqui é colocar 50, 100 mil reais e sair com 300, 400, 500 mil reais. É multiplicar o dinheiro por 5 aí, mais até às vezes. Né? Esse cara investe em um monte de empresa, esperando que duas dê um mega sucesso e as outras ele perca dinheiro, mas ele mais do que compensa com sucesso. Né? Aliás, isso é verdade para os investidores anjo até venture capital que a gente vai ver aqui. Esses caras colocam, é um chute aqui, 100 mil reais mais ou menos, 200 mil, depende muito, mas é mais ou menos nesse é o ballpark aí. Aí a empresa avançou um pouco mais, criou já alguma coisa, já está começando a fazer o teste do produto, está começando a vender alguma coisa, já está com algum tipo de receita, aí vai buscar o que a gente chama de capital semente, que aí já é um fundo um pouco mais estruturado, a vida dos caras é fazer isso, então já é um pouco mais estruturado, são pessoas mais profissionalizadas. Esses caras, eles variam, assim, geralmente o cheque que ele dá é algo com 100 mil reais a 5 milhões de reais, também varia muito. Mas aí é para a empresa ganhar escala ou não? Hã? Nessa fase é para a empresa já ganhar escala? Tipo, a empresa aqui ela está ganhando escala, né? Mas ela precisa de dinheiro para continuar contratando gente, desenvolvendo tecnologia, etc. Então aqui ela está crescendo a receita dela aqui, né? E já está numa fase de bastante aceleração aqui. Então, ela já passou aquele risco inicial, ainda tem muito risco aqui, mas já passou eu tenho uma ideia, né? Eu tenho uma ideia, não sei se funciona. Aí aqui já está começando a ver que funciona o negócio. Então, aqui é um risco alto ainda, mas você já começa com um valuation melhor. E eu vou falar um pouco de valuation daqui a pouco. Então, beleza, passou, você tomou esse capital aqui do Seed Capital, e aí você fala assim, bom, beleza, eu já tenho um negócio, eu tenho uma empresa que funciona, o produto é viável, eu tenho um time, estou crescendo, eu preciso de um cheque maior. E aí você começa também a diminuir um pouco mais o nível de risco. Ainda é muito arriscado, mas menos risco. Aí você vai buscar o que a gente chama de Venture Capitals, que aí são fundos mesmo. Esses caras são fundos, eles criam fundos, eles chamam um monte de investidor, falam assim, coloca dinheiro no meu fundo, que eu vou pegar esse dinheiro e vou investir em um monte de empresa. Algumas vão dar certo, outras vão perder tudo, mas no cômputo geral você vai ganhar bastante dinheiro. O retorno deveria ser muito alto. Todos esses Facebook, Google, tudo isso aqui pegou dinheiro em Venture Capital. Né? Nessa fase mais avançada eles pegaram dinheiro. Esses caras que investiram no Google, enfim, tudo ganhou muito dinheiro. Né? Esses caras colocaram, sei lá, 5 milhões de reais e deve ter saído com, sei lá, 100. Né? Então ganharam muito dinheiro esses caras aqui. Daniel, como é que funciona o percentual que cada uma dessa galera leva na hora que investe dinheiro? A gente vai falar um pouco sobre isso. Eu não tenho uma resposta muito boa, mas... Aí você passou da fase de comprovação para uma startup. Você já tem o negócio, já avançou, já cresceu a receita, já está com muito menos risco, já tem uma empresa grande, relativamente grande, então você já é uma startup aqui. Né? Esse cara, esse private equity aqui, ele é um fundo bem maior, né? São caras que colocam cheques muito maiores. Esses valores de 30 aqui, é mais ou menos, tá? Você tem cheque, eu já vi cheques de 5 bi, né, de um private equity investindo em empresa. É muito difícil ele vir muito... Eu acho que até 30 milhões é muito pouco. Eu acho que esses caras aqui, eles não vejo colocando 100 milhões de reais, menos de 100 milhões de reais, né, aqui no Brasil. Né? Mas são caras que é o mesmo conceito. Eles colocam dinheiro e esperam ter um retorno bastante relevante nesse investimento. E a gente está mais ou menos aqui, né? A Farallon, que é onde o Antônio trabalha, é um hedge fund, é um fundo
é muito difícil ele colocar cheque muito pequeno. Né? Blackstone, Eden, é um dos principais private equities do mundo. Eles diminuíram até o tamanho do cheque para investir na gente porque eles viram uma oportunidade interessante. Mas geralmente esse é o tamanho de cheque dos caras. Né? Entendeu? Se eu estiver mentindo, você me fala. E a última fase de buscar capital, quando a empresa já está estabelecida, já não é um crescimento baixo, já, né, não tem mais a dúvida se o negócio é arriscado ou não, se o produto faz sentido ou não. Aí você faz o IPO da companhia. Você pode fazer o IPO da companhia. O IPO nada mais é do que oferecer ações para um monte de investidor. Só que investidor, né, desde pessoa física até investidores de public equity. Em vez de private equity, são os public equities. Fundos de pensão, né, você tem vários fundos que compram ações na bolsa. É simplesmente você oferecer ações para esse cara. Esse cara vai comprar, vai se tornar seu acionista e você recebe o dinheiro para fazer o investimento que você precisar. Né? Então, essa é a curva bem simplificada dos estágios de uma companhia. Alguém tem alguma dúvida? Não? Começa o Way, Friends and Family. Eu acho que não é nem... Way nem é Friends and Family, cara, é depois. Friends and Family é tipo alegria total. Você não... Alegria. Se perder... Convencional, Venture Capital. É aqui, né? É por aqui, assim, né? Normalmente tem um terceiro F aí também, né? Em Fools, geralmente Family é o Fools, né? Tipo... Beleza, aí aqui eu tentei montar um quadro que eu falo como é que você se vende para um investidor desse e como é que você avalia a empresa nesse estágio, né? Não tem nada, não existe uma receita de bolo, não existe. Eu, mais ou menos na minha cabeça ali do que eu conheço. Então Friends and Family é tipo rezando, né? Tipo, pai, eu tive uma ideia, pelo amor de Deus, né? Me dá dinheiro. Então não tem pitch. Não tem fala assim, eu vou ter uma... Você vai lá, pede, e tomara que sua família dê, amigos, tá? Não tem metodologia de avaliação, né? Você fala assim, para me dar 10 mil reais que eu vou te dar 10% da empresa. Me dá 10 mil reais aí de repente eu te devolvo, né? Esse é o spin, né? Os investidores anjo, aí eles já começam a olhar um pouco quem que é o fundador, qual que é a ideia, qual que é o tamanho do mercado potencial, né? Eles começam já a ter algum tipo de visão sobre o valor intrínseco da companhia, né? Mas naquele momento a empresa talvez nem tenha receita, então ele não consegue olhar a receita. Ele vai olhar mais, quem que é o fundador, qual que é a ideia, qual que é o tamanho do mercado, é um mercado grande, é uma ideia que vai resolver um problema de verdade, aí eles se interessam. Aqui também não tem uma metodologia de avaliação da companhia. A companhia não tem receita, né? Então você vai falar assim, olha, Angel Investor, eu vou te dar 5% da companhia e você me dá 100 mil reais. Tá bom? Tá bom. Não, preciso de 7. Tá bom. Então é uma negociação. Assim, se você tem muita oferta de Angel Investor, aí você fala assim, não vou te dar 7, vou te dar 5 e fica feliz com isso. Se você só tem uma oferta, você vai aceitar o que o cara quiser. Né? Então não tem também muita metodologia de avaliação. Aí, os investidores semente lá. Aí começa, né, você já começa a ter um pouco de receita, já tem uma ideia e tal, e é o que você vai pitch pro cara. Fala assim, olha, quem é o fundador, né, qual a ideia, você já tem um time, né, qual é o tamanho do mercado, você já tem uma comprovação, já tem um protótipo do produto, enfim, tem algumas coisas que você já consegue vender pro cara. Aqui também não existe uma metodologia muito específica, porque, de novo, se você tiver receita é muito pouco ainda, você não tem nada muito referência para passar para o cara. Se você tiver receita, crescimento, aí você vai começar a ter um pouco de ideia de avaliação, mas é muito pouco aqui. Venture Capital, aí sim você já começa a contar um pouco de quem é o fundador, quem é o time, qual a história da companhia até aquele ponto, qual o produto, qual o tamanho de mercado, a tecnologia que você desenvolveu, eventualmente números, né, financeiros e operacionais. Então aí já começa a tornar um pouco mais palpável ali o pitch para o cara. E aqui a parte de metodologia de avaliação já começa a ter um pouco de referência, porque você já levantou capital com 2 caras que são mais ou menos profissionais. Então você já tem uma referência de valor aqui, uma referência de valor aqui, e aí você consegue ter uma referência de valor aqui, né, com base nisso.
se tiver receita, né, uma receita razoável, existe uma metodologia de avaliação de uma companhia que é tão simples quanto quem são as empresas que são tradeadas em bolsa. Aí você olha lá, essa empresa na bolsa, sei lá, Petrobras, vale X bilhões de reais. Qual que é a receita dessa empresa? X bilhões de reais. Você divide um pelo outro, você tem um múltiplo, né? Você tem uma referência. Você pega esse múltiplo e fala assim, a Petrobras é parecida comigo. Eu vou pegar esse mesmo múltiplo, vou aplicar na minha receita para ter um valor. É uma regra de 3. Tão simples quanto isso. É muito distorcido, né? Porque eu posso estar criando uma empresa de óleo e gás que não tem nada a ver com a Petrobras, mas você tem uma empresa de óleo e gás tradada em bolsa que você pode usar como referência. Então, essa é uma metodologia de avaliação muito usada no mercado de investment banking, de avaliação de compra e venda de empresa. Ela é muito usada. É distorcida, mas como todo mundo usa, acaba meio que se tornando verdade, né? Aí private equity, aí sim você meio que começa a esquecer quem é aquela história de quem é o fundador, né? Aquela história de como é que foi a empresa que foi criada e tal. Aí você começa a focar em qual o produto, qual o tamanho do mercado, qual o crescimento da companhia, qual a receita, qual o EBITDA, que é um proxy de geração de fluxo de caixa, números históricos, aí você começa a já ter um modelo para falar de projeção, aí o negócio começa a se tornar mais técnico mesmo. Metodologia de avaliação é esse múltiplo de receita que eu falei, aí um múltiplo de EBITDA. EBITDA é uma aproximação da sua geração operacional de caixa. Então você tem lá receita, custo, despesa, aí você chega no EBITDA. Um proxy de geração de caixa. Muito usado mundialmente, então ele acaba se tornando uma referência. Então, do mesmo jeito que eu calculo o múltiplo de receita, eu consigo calcular o múltiplo de EBITDA da Petrobras. Porque a Petrobras ela divulga os números. Eu consigo olhar lá qual que é a receita e qual que é o EBITDA da Petrobras. E qual que é o lucro da Petrobras. Então eu pego essas referências, vejo quanto a Petrobras está valendo e falo assim, um dividido pelo outro, o meu múltiplo é 6 de EBITDA, sei lá. Eu pego esses 6 e falo, qual que é o meu EBITDA? É 100. Tá bom, 6 vezes 100 é 600. Então é uma metodologia de avaliação que um monte de gente usa. E aí o fluxo de caixa descontado é uma metodologia ela é mais técnica. E ela tenta demonstrar o valor mais intrínseco da companhia. Então é uma metodologia bem usada também, é bem mais complexa, aí você consegue fazer um cálculo mais preciso do valor da sua companhia. Então aqui, como você tem receita, gastos, você já tem um monte de número da sua companhia, você consegue fazer um cálculo de fluxo de caixa descontado, né? E aí mercado de capitais, que é o IPO, aí também é muito parecido com private equity. Você já tem todo um histórico, você tem projeção, você tem o time, você tem história, você tem o produto e tal, você já consegue vender isso para o investidor. O processo de IPO é um processo longo, né? É um processo que demora semanas. Aí você contrata bancos, vários bancos que vão acessar o investidor no mundo inteiro. Você vai visitar o investidor no mundo inteiro, vai contar história e tal, mas é muito focado em números, em qual que é a empresa, qual que é o tamanho do mercado. E aí a metodologia de avaliação é a mesma, aí não muda muito aqui. Uma dúvida? Se alguém tiver mais curiosidade para saber essas metodologias aqui, depois a gente pode falar, mas essa aqui é bem simples, de múltiplo, e essa de fluxo de controle é mais complexa, mas a gente pode falar depois, a gente fala, né? Essa foi a teoria, né? Agora a aula prática agora, que é o nosso Series D, né? Como é que foi a história da Cargo X, né? Inclusive, pedi ajuda para o Federico aqui. Lá atrás, em 2013, o Federico conseguiu levantar algo como $250 mil de investidores anjo, né? Em 2014, ele levantou algo como 750 mil lá da Valor Capital, que ela entrou aqui e está até hoje com a gente. A Valor fez de novo a rodada em 2015, daí a Goldman entrou na Series B, na série B. A Goldman junto com a Valor colocaram 10 milhões em 2016. Aí, ano passado, a Goldman e a Valor colocaram $20 milhões na Series C. E aí, esse ano, que a gente acabou de fechar agora, final de agosto, começo de setembro, a Blackstone, a Hudson, a Farland, são novos investidores, e a Goldman e a Valor colocaram os $45 milhões. Então essa foi a história da Cargo X. E que é uma história muito bacana, né? Você vê que em 5 anos a empresa já está num tamanho muito, muito relevante, está trazendo os principais investidores do mundo, então acho que a nossa base acionária está muito sólida, né? Esses são os caras que vão levar a gente para IPO, se a gente quiser. Então acho que foi muito
Foi uma história muito bacana. E qual foi o nosso pitch, né? Quer dizer, eu falei de pitch agora, como é que a gente se vendeu, né, para os investidores? A gente contou um pouco da nossa história, né? Isso aqui são as telas de verdade do nosso pitch, né? Então, eu não peguei todos, porque era um pitch de umas 30 páginas, 20, sei lá. Eu peguei alguns aqui. Então, essa aqui é a nossa história, o que é a Cargo X e tal. Aqui a gente fez uma comparação entre mercado potencial do Brasil e mercado potencial dos Estados Unidos. Então, a gente fala qual que é o tamanho do mercado do Brasil, tamanho do mercado dos Estados Unidos. A gente fala qual a importância do mercado de caminhão no Brasil versus Estados Unidos, quantos caminhoneiros autônomos a gente tem aqui e tem lá, quais os competidores, e aqui e lá, né? Então a gente vê que aqui só tem a gente, praticamente, e lá nos Estados Unidos tem um monte, né? Então esse foi um pitch que a gente fez para o investidor. A gente usou os Estados Unidos porque a gente estava pegando dinheiro nos Estados Unidos. Então ele vai colocar o dente para o investidor americano de quantos é grande. E a gente colocou em outra tela o mundo inteiro com os competidores, né? É que aqui a gente deu mais detalhe, mas a gente também falou quais são os competidores na China, na Europa, nos Estados Unidos, né? Então a gente também colocou isso. A gente contou aqui como é que foi a história, como é que surgiu a Cargo X e o que faz a Sontra e o que faz a Cargo X. Então, os embarcadores, os caminhoneiros e as transportadoras, onde que a gente se encaixa aqui e qual que é a solução que a gente traz para esse mercado. Então, aqui foi onde a gente contou exatamente o que de novo a gente estava trazendo. Aqui um pouco da tecnologia para os embarcadores, também tinha um slide sobre tecnologia para os caminhoneiros, né? Time, management, o board, alguns advisors, os investidores. Números, né? Então, números históricos e tinha uma outra tela de números projetados para ver quanto que a gente está crescendo, quanto que a gente espera crescer. E aqui onde que a gente usa o dinheiro, né? O uso dos recursos da Series D, né? Então, esse aqui a gente coloquei meia dúzia de páginas, mas na verdade tinha umas 25 páginas esse negócio. É só para vocês terem uma ideia. E aí, com quais os investidores que a gente acessou? Então, foram mais de 70 investidores que a gente falou, seja fisicamente, seja por telefone, ou seja, os dois. A gente falou com vários investidores mais de uma vez. Então, isso aqui são só alguns nomes. É um processo que demorou de mais ou menos 9 meses. A gente começou lá Eu comecei na empresa em dezembro, a gente começou a fazer isso em janeiro, ou seja, estava bem. 9 meses. Algumas propostas que a gente recebeu, e aí os 3 novos investidores que a gente trouxe para a companhia, que é a Farallon, a Blackstone e a Hudson. Tá? Além de Goldman, que investiu também, Valor e alguns outros investidores que participaram da rodada. Aí eu vou falar aqui um pouco de como é que foi o processo, e aí depois eu vou deixar para a parte mais importante, que é o antenor. Em janeiro de 2018, a gente fez uma... De novo, eu comecei em dezembro, em janeiro a gente fez as projeções da companhia, né? Essas metas que a gente vê, não é que a gente criou do nada, veio daqui. Né? A gente falou, olha, a gente quer estar aqui daqui a 1 ano, a gente quer estar aqui daqui a 5 anos. Então, a gente criou essas projeções financeiras, né? Isso serviu também como budget para 2018 e que também vai servir como base para o budget de 2019 e assim vai, né? Em fevereiro a gente criou esse material que a gente passou agora, né, o material que a gente apresentou para os investidores, e a gente criou uma lista dos investidores que a gente queria acessar. Essa lista mudou muito, né? Quer dizer, a gente começou com, sei lá, 40 nomes, no final a gente falou com 70, e aí foi surgindo e tal. A Farallon é uma que a gente, né, teve sorte que no final a gente conseguiu acessar. Mas não era um nome que a gente tinha logo de início, né? Aí a gente começou a fazer reunião com o investidor entre fevereiro e março. Então começamos a fazer reuniões lá nos Estados Unidos e fazer calls com os investidores lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Em abril, vocês se lembram, a gente teve a visita da Blackstone e da Hudson aqui para fazer uma diligência. Então eles vieram falar com o nosso time, vieram ver a tecnologia, fizeram uma apresentação de números, fizemos um update da operação. Eles foram falar com clientes, falando com alguns clientes. Então era para eles começarem uma diligência da companhia, né? Aí em junho a gente recebeu uma oferta não vinculante da Blackstone, uma proposta que ele falou assim, olha,
essa aqui é a minha proposta inicial. Eu ainda vou fazer uma diligência legal, fiscal, etc. Se tiver tudo certo, a gente fecha o negócio. Então a gente recebeu isso em junho mais ou menos e a gente teve que ir lá fazer uma aprovação no board dessa proposta. Recebeu a aprovação, aí eles fizeram uma diligência, aí eles contrataram advogados e uma empresa de auditoria para fazer a diligência na companhia. E aí foi quando a Farallon entrou. Ela entrou nesse momento. Ela entrou também na diligência e aí foi... isso demorou mais ou menos um mês e pouco. E aí no final, em agosto, a gente negociou os documentos da transação, que envolve um monte de documento, enfim, acordo de acionistas, enfim, tem um monte de coisa. A gente negociou os documentos, a gente teve a aprovação do board, e aí final de agosto, primeiro ou segundo dia de setembro, a gente recebeu o aporte dos investidores. E é isso. Se tiver alguma dúvida... Você tinha comentado que já IPO, você consegue falar rapidinho quais as principais etapas, assim, você falou também de falar com investidores? Então, o IPO é o seguinte, o IPO, a gente faz um pitch, um material mais ou menos parecido com esse que eu apresentei. Assim, o conceito é o mesmo, você vai ter lá um material de 20 páginas que vai falar da companhia, do management e dos números, das projeções. Você vai contratar... O ideal seria você contratar de 2 a 3 bancos que vão te ajudar nesse processo inteiro. Aí você vai ter que contratar 2 advogados, um local e um internacional, para ajudar você em toda a documentação, em todas as análises de risco. E você contrata também advogado para os bancos. Porque os bancos, quando eles apresentam a empresa para os investidores, eles estão assumindo um risco. Então os advogados têm que olhar também toda a documentação, os advogados dos bancos, têm que olhar toda a documentação para eles terem certeza que está tudo ok, né? Que os bancos não estão correndo risco maior. Então você contratou toda essa galera. Você tem IPO com 7 bancos, que é um negócio muito ineficiente, mas aí eu te emprestei dinheiro, você precisa me colocar no IPO, sabe essas coisas. Aí mais relacionamento, mas é muito ineficiente. Mas enfim, você contrata toda essa galera, aí você começa a construir um monte de documento, você tem que fazer um prospecto gigante, contando toda a história da companhia, todos os riscos, todos os passivos, tudo. E aí esse prospecto vai ficar disponível para o investidor. Então você tem que contar tudo lá, porque aí o investidor vai olhar aquilo e falar assim, eu vou tomar uma decisão consciente dos riscos desse negócio. Os investidores são grandes fundos. Então, aí beleza. Aí são vários tipos, né? Então criamos toda essa documentação e tal. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse material de apresentação e a gente vai junto com os bancos visitar... eu não sei, dezenas de investidores, aí fundos de pensão, fundos que focam em América Latina, fundos que focam em transporte, fundos que focam em nada, né, que investem em tudo. Eles vão investir, a gente vai visitar, sei lá, dezenas desses caras. E vão fazer o pitch. É um pitch que, assim, essas reuniões são... você vai fazer 6, 7, 8 reuniões por dia desses caras. É uma correria louca, assim. 40 minutos de apresentação, mais 15 minutos de perguntas e respostas, pula no carro e vai para outra já. Você não dá nem tempo de almoçar. Aí você vai fazer várias dessas durante 2 semanas, mais ou menos. Aí você... beleza, você passou por todos os investidores. Antes disso, os bancos eles têm uma área que a gente chama de research, de pesquisa, né? Então esses caras, eles analisam as empresas abertas e fazem relatórios. Falam assim, essa empresa aqui, Petrobras, ela tem tudo isso aqui, tem um monte de passivo, tem um management, não sei o que lá. Eles fazem as projeções deles e falam assim, essa empresa vale R$10 por ação e o papel está valendo 7 na bolsa. Eu falo assim, você deveria comprar. Então esses caras fazem isso. Então esses caras dos bancos, eles ajudam a gente a vender o IPO também. Então eles vão antes dos investidores, eles apresentam a companhia, falam assim, essa aqui é a companhia, eu acho que é um puta caso, não sei o que, beleza. Aí ele prepara já o investidor. O investidor já recebeu esse cara, já analisa os documentos, e aí você vai lá, o management vai lá fazer a apresentação. Aí faz pergunta, beleza. Aí você faz todas essas reuniões, e aí você marca um dia para receber a ordem. Então o investidor fala assim, eu vou falar assim, a empresa vale X e eu estou levantando, sei lá, R$1 bilhão. Tá bom, levantando no IPO, né? Aí você começa a receber a ordem de investidor. O cara vai mandando ordem para os bancos. Fala assim, eu quero comprar
50 milhões de reais. Aí você monta o livro. Aí você, teoricamente, deveria ter mais do que R$1 bilhão, você deveria ter 2 para tentar negociar. E aí você, deu, fechou, aí você recebe as ações, aí você, né, o cara assina lá, se torna acionista e é isso. Mas você acessa um monte de tipo de fundo. E aí uma parte, aqui no Brasil, obrigatoriamente, não sei se no mundo, mas aqui no Brasil, obrigatoriamente tem não sei se é 10 ou 20% que você precisa ofertar para a pessoa física. Então, você chega lá o Bradesco é um dos seus bancos, o Bradesco vai lá na agência e coloca lá. Né? Então, os caras têm que oferecer, né? Pelo menos X%. Então, até a pessoa física pode comprar essas ações. Por exemplo, a bolsa que você vai entrar, ou Geralmente, assim, é na bolsa aqui, geralmente. Pode ser a Nasdaq, depende de muita coisa, assim, depende de incentivo e tal, mas, assim, no nosso caso, nossa operação é aqui, sabe? Depende de investidor, depende do tipo de investidor que você quer trazer, depende do tipo de analista de research que você quer ter, depende de muita coisa, assim. Mas é uma decisão sua, você pode fazer lá ou aqui, e os bancos te ajudam a tomar essa decisão. E aí o dinheiro que o investidor nos deu, por exemplo, ele quer um retorno sobre isso dentro de um ano, e aí depois que você retornou o dinheiro para ele, você já sanou a dívida com ele, ou ele sempre vai ser acionista da sua empresa? Isso é uma pergunta boa para o anterior, assim, depende do investidor. Tem investidor que fala assim, esses fundos, por exemplo, de private equity, o fundo tem um regulamento. O regulamento fala assim, olha, eu tenho um período de X anos para investir e X anos para desinvestir. Então, varia de fundo para fundo, de investidor a investidor, mas algo como 5 a 7 anos. Mas tem investidor que não tem isso também, né? Mas aí o que acontece? Uma parte da companhia, você não vendeu 10% da companhia para ele, no caso, numa rodada de investimento. Não é isso que acontece. Não, você vendeu um pedaço da companhia. Aí que ele virou acionista da companhia. Aí lá, daqui a 5, 7 anos, quando ele tiver que sair, ele vai tentar vender isso para alguém. Né? Ele vai tentar fazer um IPO, que ele tem liquidez, que ele pode vender na bolsa. Ou ele vai tentar vender isso para um investidor estratégico, vende a companhia. Ele vai tentar ter uma saída ali. Mas não existe uma regra clara. Mas esse tipo de investidor varia de 2 anos que o cara quer sair a 7, mais ou menos. Né? Aí o Antenor até pode falar melhor. Uma pergunta. Quando faz o IPO, você emite novas ações ou são já... Depende. Assim, você tem 2 tipos de estrutura. Um que é uma transação primária, que é você emite novas ações e é o dinheiro que você capta vai para o caixa da empresa. Você tem o deal secundário, que é quando um acionista quer vender as ações. Aí ele vende e aí não entra dinheiro para a companhia, é um deal secundário. Depende da companhia, depende de tudo ali. Se eu companhia, preciso de dinheiro, eu vou fazer um deal primário. Aí fala assim, já que eu estou fazendo deal primário, de repente algum acionista quer fazer uma venda. Por exemplo, um fundo de private equity. O fundo de private equity vai falar assim, já que vocês estão fazendo IPO, eu quero vender também. E ele vai e vende. Entendeu? Então pode ser um híbrido, pode ser um, pode ser outro. Tal. Geralmente, o investidor que está entrando no IPO, geralmente não gosta de um deal 100% secundário, né, que é só o acionista saindo. Ele gosta de ver dinheiro entrando na companhia para a companhia crescer. Né? Então, mas também já vi deal secundário 100%. Beleza? Tenor? Todo seu. Se quiser, esse aqui, ó. Boa noite, gente. Eu sou o Antenor Camargo da Farallon. Eu vou falar um pouquinho para vocês quem que a gente é e como que a gente conheceu a companhia, por que a gente investiu. A gente é hoje feliz investidor da companhia. Por enquanto a gente está feliz. Vamos ver se a gente fica feliz ou triste daqui para frente. Eu comecei na Farallon no primeiro dia do escritório aqui no Brasil, em 2011. A Farallon é um fundo de investimento, como o Daniel explicou aqui, a gente é uma categoria de fundo que chama hedge fund, fundo de hedge, né? Fundo com uma certa proteção, seria a tradução, né? Então a gente estaria mais ou menos aqui, né? Nos fundos que investem em companhias de alta maturidade. Isso não é melhor ou pior, é um nicho que a gente atua, são normalmente companhias mais maduras, né? No caso de vocês, depois eu explico por quê, a gente
conheceu o Federico, conheceu a companhia, e a gente fez até um investimento num estágio, como vocês estão aqui, né? Num estágio um pouco até inicial, perto dos ativos que a gente olha, que eu acho que para vocês é uma coisa legal e para a gente também é uma coisa interessante, que é um desafio um pouco diferente do que a gente mais faz. A Farallon, ela tem 27 bilhões de dólares de ativos sob gestão no mundo inteiro, escritórios em São Francisco, que olha os Estados Unidos, em Londres, que olha a Europa e olha a África, em Tóquio, que olha o Japão, em Hong Kong, que olha o mercado listado de ações de Hong Kong e China, em Singapura, que olha o mercado asiático, Índia e Oriente Médio. E a gente começou, sou sócio da Farallon desde o começo, 2011, a gente começou em agosto de 2011, então faz 7 anos e meio. A gente está com cerca de 1,5 bilhão de dólares investido na América Latina. Desses 1,5 bilhão de dólares, 10 milhões de dólares é a posição que a gente investiu na companhia de vocês. Então, eu vou explicar um pouquinho o que a gente mais faz e o que a gente olhou na companhia de vocês. Depois a gente bate papo, vai ser uma apresentação mais curta, tá? A gente tem uma característica lá dentro, na Farallon, que a gente é flexível para investir em coisas diferentes. Então, os investimentos são sempre feitos em companhia. Tem alguns fundos que não investem em companhia, que investem, por exemplo, em moeda, em juros. Os fundos que investem em moeda, hoje foi um dia agitado, porque o real apreciou quase 3,5%, 4%, e a bolsa subiu 5%. Então, em bolsa a gente investe, em moeda a gente não investe. Ou em juros, ou em commodities, são coisas que a gente não faz. A gente é especialista, entre aspas, né, em investir em empresas, em companhias. Dito isso, como o Daniel explicou, dentre os investimentos em companhia, você pode dividir eles em duas grandes classes. Uma classe, naquele gráfico que ele colocou, de bancos, né, de dívida, e a outra classe que é o equity. O que é o equity? É uma participação na companhia. Então teve a pergunta, inclusive, de quando você traz um investidor de equity, você está vendendo um pedaço da companhia? Sim, você está vendendo um pedaço da companhia, né? Tem uns perfis de risco diferentes, né? No caso da dívida, que nem o Daniel colocou, o investidor, vamos falar do modelo clássico, que não é nem o modelo brasileiro, onde às vezes os bancos cobram até mais caro que os investidores de equity, mas no caso do banco, né, quando uma companhia toma dinheiro com um banco ou com um investidor que olha uma dívida como se fosse um banco, esse investidor ele é colateralizado, então ele tem ativos em garantia. Então, se a companhia, se no caso a gente tivesse investido em forma de dívida aqui e tudo desse errado, a gente ia ter alguma coisa em garantia. A gente ia ter o recebível de vocês em garantia, a gente ia ter o terreno, algum imóvel. Né? No caso de vocês não têm, vocês alugam, que acho que é o jeito certo de gastar o dinheiro, não é comprando terreno, mas a gente ia atrás de alguma coisa que a gente conseguisse executar caso tudo desse errado. Então, a gente tem uma proteção maior. Pelo fato de a gente ter uma proteção maior, os investidores de dívida, eles exigem, no mundo perfeito, retorno menor. No caso do Brasil, você tem uma distorção muito grande histórica, porque os bancos têm uma taxa de juros muito alta, mas normalmente até menor, deve ser menor, do que o investidor que olha uma compra de uma participação. Por quê? A famosa equação de risco-retorno, né? Quanto mais isso vale para tudo na vida. Quanto mais risco você toma, mais retorno você espera receber com aquele investimento, certo? Senão não é justo, né? Então, no caso aqui de vocês, esses investidores aqui que entraram, os anjos que entraram lá em 2013, quando o Federico tinha uma ideia, antes até da Cargo X, né? A Cargo X começou aqui, né, Federico, em janeiro de 2016, antes era só a Sonra. Esses investidores tomaram muito risco. Então, eles deveriam ter, o Federico é um excelente negociador, então vão ter um bom retorno, mas o retorno esperado para quem investe no comecinho das companhias é muito alto, né? A própria Valor Capital, quando eles entraram em 2014, tomaram muito risco, que a companhia estava começando, e hoje eles têm uma participação razoavelmente grande na companhia. A Goldman Sachs entrou depois, colocou mais dinheiro para ter uma participação menor, e a gente colocou
mais dinheiro tem uma participação ainda menor. E o Federico, que fundou a companhia, como ele tomou praticamente todo o risco, ele tem uma participação maior do que esses grupos de investidores, né? Então a Farallon está mais ou menos aqui, tá? Esse fundo de hedge. A gente é mais focado na escala entre dívida ou compra de participações, a gente é mais focado até em dívida. É o que a gente mais gosta de fazer, tá? Não é, de novo, não existe certo e errado, é o foco do nosso fundo, né? Então os nossos investidores, os fundos que investem na gente, né? Quem são os nossos investidores? A gente é uma gestora de investimentos, a gente gere 27 bilhões de dólares ao longo do mundo. Quem que investe na gente? Quem investe na gente são os grandes fundos de pensão mundiais, os fundos de universidade, fora do Brasil. Aqui no Brasil não é tão comum assim, tem muita universidade que não tem dinheiro. Mas nos Estados Unidos, um dos maiores grupos de investimento são os fundos de universidade. Então, o grupo de Harvard, o grupo de Yale, o grupo de Princeton, esses são os nossos maiores investidores. Tem centenas e centenas de milhões de dólares e eles investem em vários ativos diferentes, em imóveis, em fundos de ação, em fundos de hedge fund, que é esse que a gente faz, fundos de crédito, fundos de ações e assim por diante, né? Então, esses investidores, quando eles investem na gente, o que eles olham só, eles sabem que a gente é alternativo, que chama, então a gente pode investir em bastante coisa diferente, desde que seja investimento em companhias, né? E eles buscam uma taxa de retorno. Daí que vai aquele slide que o Daniel estava explicando de retorno esperado, né? Então, todo mundo tem... a gente quando vai conversar com a Cargo X, a gente vai discutir qual que é o preço pelo qual é justo a gente comprar uma participação na companhia. A gente está esperando ter um retorno com base na evolução que a gente acha que a companhia vai ter. Mas esse retorno para a gente é importante porque o investidor que colocou dinheiro no nosso fundo também precisa entregar um retorno, porque é um fundo de uma universidade, por exemplo. O fundo dessa universidade, por sua vez, precisa entregar um retorno porque eles precisam pagar os professores quando os professores se aposentarem, e assim por diante. Assim funciona a indústria de investimento de uma forma geral, tá? Então esse é mais ou menos o que a gente faz. A gente é mais focado, né, em dívida do que em compra de participações. Nesse caso, é uma situação especial para a gente. Esse é o único investimento que a gente fez na América Latina que tem uma cara de venture capital, né, que tem uma cara de um investimento numa companhia que tem apenas 2 anos, mas está crescendo muito. Por que a gente resolveu abrir uma exceção, entre aspas, e investir na Cargo X? Aí tem 4 pontos que eu coloquei aqui que eu acho que são os mais importantes, os que mais atraíram a gente a fazer o investimento. O primeiro deles é o tamanho do mercado. Então a gente acha assim, se você vai investir em venture capital, né, numa fase em que as coisas estão dando certo, mas elas podem ter uma chance razoável delas darem errado, a gente acha que a gente tem que investir num mercado que seja muito grande, né, porque esse mercado precisa caber desaforo. Se é um mercado pequeno, meio que tudo precisa dar certo para aquele negócio funcionar, porque você vai ser um cara grande naquele mercado que é um mercado difícil, pequeno. O mercado de caminhões no Brasil é um mercado muito, muito grande. É o terceiro maior mercado de transporte logístico rodoviário do mundo. Tem um mercado de 45 bilhões de dólares. No Brasil, como vocês sabem muito melhor do que eu, quase 50% da logística é feita por caminhões. A gente tem mais de 1 milhão de autônomos no Brasil. E 40% desses caminhões eles voltam vazio, né? O frete de retorno é feito vazio, então tem muito espaço ainda para otimização. Tem mais de 150 mil transportadoras e os autônomos, e a proposta de valor de vocês é interessante, porque a gente vê os autônomos ganhando cerca de 40% a mais do que eles ganhavam antes de trabalhar com a Cargo X, né? Então é um mercado grande. E além de ser um mercado grande, é um mercado que apresenta um potencial de crescimento também muito grande, né? Porque todo investidor aqui, o que ele quer, né? Aonde que ele vai ganhar dinheiro? Ele vai ganhar dinheiro quando a companhia crescer. Se a companhia não crescer, né, o que precisa acontecer, se ela estiver no mesmo patamar, ele só ganha dinheiro se o próximo investidor que entrar na outra rodada falar, olha, apesar de você não ter crescido, por algum motivo eu acho que aquele investidor pagou barato, eu estou disposto a pagar mais caro. Por algum motivo. Mas normalmente isso acontece quando você tem crescimento esperado, porque a companhia cresce e aí você ganha dinheiro com crescimento, né? Segundo ponto,
isso todo investidor olha, e a gente também, que é a história do upside downside, né? O quanto que você pode ganhar versus o quanto você pode perder. Então é sempre como para tudo na vida, né? Investimento não é diferente. Então tudo é uma balança. Então você coloca na balança de um lado o que a companhia oferece que você acha que são coisas positivas, né? E do outro lado da balança, o que a companhia oferece de riscos e ameaças ao modelo de negócio que você pesa e fala, putz, será que faz sentido? Não faz sentido. Aqui a gente acha que essa relação risco-retorno, a relação da balança é muito favorável, porque o mercado é um mercado muito interessante e o posicionamento de vocês, sendo uma companhia nova nesse mercado, já é muito dominante. Vocês já são uma das 20 maiores transportadoras do Brasil. Vocês já entregaram muita coisa em pouco tempo, né? Um outro ponto que é importante, principalmente para investimentos em companhias que estão numa fase inicial, é o time de execução. Então a gente passou muitas horas com o time. Estou conhecendo agora outra parte do time que eu não conhecia, mas a gente gastou muitas horas com o time de vocês, conhecendo. O Daniel, conheço ele há 11 anos, e o Federico a gente se conheceu agora faz alguns meses. A gente passou muito tempo com eles, a gente teve muitas indicações que foram muito positivas. E o fato do time de administração estar alinhado, né? Então, se o time de administração vai ganhar dinheiro e vai ser bem sucedido, se a companhia for bem sucedida, né? Por meio de uma participação nela e por meio de alinhamento de resultado, isso para a gente é fundamental, né? Porque, por definição, os administradores da companhia e vocês dentro da companhia têm muito mais informação do que qualquer investidor aqui, por mais próximo que o investidor esteja da companhia, né? E o quarto ponto é a história da queima de caixa, né? Então, toda companhia, quando está começando, né, até o Google já foi assim lá no passado, as companhias queimam caixa, as companhias gastam mais dinheiro do que elas recebem, né? Então, isso é uma métrica, principalmente para a gente que é muito focado no crédito, né, muito focado na parte da qualidade da geração de caixa de uma companhia, e tem investidores que são mais, tem companhias que tem investidores que são menos. Para a gente é importante que se as coisas, porventura, derem errado e o crescimento esperado for um crescimento menor do que a gente imaginava, ou que a competição comece e seja pior do que a gente imaginava, ou que o mercado, na verdade, é menor do que a gente imaginava, e, portanto, o que isso vai acontecer? Vai acontecer que a companhia cresça menos. Se a companhia crescer menos e a gente tiver que limitar a perda, ou a gente acessar caixa de alguma forma para essa companhia conseguir se valorizar a partir da geração de caixa e não do crescimento, a gente precisa entender que esse negócio de fato existe, né? E que esse negócio ele tem um potencial para ser gerador de caixa. E o negócio de vocês, a gente acredita que é um negócio que tem potencial para ser forte gerador de caixa, apesar dessa fase da companhia, por isso que vocês estão levantando dinheiro, ele está queimando caixa. Isso é normal para toda a companhia nessa fase inicial de vida. A gente acha que, conversando com vocês e olhando os números da companhia no detalhe, a gente passou meses e meses olhando todos os números e fazendo as projeções junto com vocês. A gente acha que, mais ou menos no meio de 2020, no primeiro trimestre de 2020, vocês devem já ter crescido muito e vocês vão parar de queimar caixa e vão começar a gerar caixa. E aí nessa fase é uma fase que você consegue ir tranquilamente para um IPO, né, que o Daniel explicou, né, listar as ações numa bolsa de valores, e aí você entra num patamar muito maior, muito de companhia e consegue acessar dinheiro mais barato. Só fazer dois comentários, assim, só para as pessoas entenderem, né? Esse negócio de queimar caixa, o Uber está queimando caixa ainda, por exemplo. O tamanho dessa empresa ainda está queimando caixa. A Amazon ainda está queimando caixa. Ou parou de queimar caixa agora. Então é muito normal. Isso é uma coisa. Segunda coisa, né? Isso que ele falou, a gente deve queimar caixa por mais um tempo. É normal, a gente planejou isso, a gente sabe isso, a gente sabe mais ou menos até quando que vai. E esse dinheiro que a gente levantou é suficiente para a gente chegar lá. Então, acho que a gente está bem coberto nesse sentido. Isso, esse é um pouco da nossa preocupação, do nosso estilo de investidor. E lá, de novo, nos Estados Unidos tem investidores que são completamente de outro estilo, né? Tem investidor, inclusive eu tive semana passada com um deles, e tem investidor que eles são tão diferentes da gente, né? E de novo, não existe errado nem certo, mas é perfil, que se a companhia, vocês olharem os números da companhia, a companhia estiver gerando caixa, ou gerando lucro que seja,
que é diferente de gerar caixa, eles falam que alguma coisa está errada, você está crescendo pouco, não pode gerar caixa. Não pode gerar caixa, não pode gerar lucro, você tem que crescer. Então você está gerando lucro, você está crescendo pouco. Então tem investidor que, e hoje está numa, né, que é um negócio legal para todos vocês aqui, está numa onda muito favorável para startups. Né? Tá todo mundo, e no Brasil, em especial, como é muito difícil empreender no Brasil, então historicamente o histórico de sucesso de startups no Brasil, historicamente não é alto. Mas agora vocês estão, acho que, tendo uma fase privilegiada, tem muita gente qualificada, né? É o exemplo desse prédio aqui, que é uma incubadora de startups, né? E tem muito investidor sério olhando com um apetite para startups no Brasil, tá? Então acho que é uma fase privilegiada que vocês estão tendo aqui. E aí o outro lado da equação que a gente olha sempre são os desafios, né? Para todo investimento tem risco, para todas as companhias tem risco, por mais estabelecidas que elas sejam. Então as companhias mais estabelecidas deveriam ter menos riscos, né? E as companhias menos estabelecidas deveriam ter mais riscos, né? Mais risco também, mais oportunidade, mais desafio. Um dos grandes desafios aqui que a gente acha que vocês estão super preparados é a adoção da tecnologia em escala, e esse negócio virar um negócio de fato super tecnológico, né? E o crescimento é fundamental. A gente acha que vocês têm que crescer muito e muito rápido para ser de fato uma companhia que ameace qualquer outro estrangeiro que tente entrar aqui no Brasil, porque os locais a gente acha que eles já estão no estágio que vocês já estão incomodando muito das transportadoras tradicionais, tá? Então, esse é um pouco do que eu queria falar. É só interessante, interessante que o Antenor falou muito de crescimento, né? E aí quando a gente coloca as metas, e assim, de novo, não é porque a gente quer crescer muito, só porque a gente quer crescer muito. Existe um motivo para a gente querer crescer muito. E aí o Antenor falou muito bem. A gente tem que crescer muito e muito rápido. Então aí é a importância da gente ter as metas agressivas, a gente bater essas metas, tal, porque isso vai fazer com que a gente tenha sucesso mais rapidamente e que impeça, quer dizer, nossa concorrência, né, a entrar. Então, assim, de novo, é legal vocês estarem aqui escutando isso, até para depois passar para o resto do time, para vocês entenderem que é importante, né? Todas essas metas que a gente tem, crescimento, etc., são coisas que tem um porquê, né? E aí tá... No mercado, a questão de que o negócio, o modelo funciona num patamar que é o de escala. Habilidade. No nosso modelo. No nosso modelo vai acontecer. E tem uma coisa importante, eu acho que a gente tem a cabeça mais do investidor tradicional até do que o investidor que é especializado em investir em companhias menores que estão crescendo muito, né? Mas então acho que é legal também ter esse contraponto e é rico ter essa experiência no conselho de administração, que é ter gente, o que agrega é ter gente diferente, né? Gente que pensa, então a gente tem uma cabeça mais de investimento tradicional, acho que a Goldman tem uma cabeça mais de banco, né? O Valor, por exemplo, tem uma cabeça de mais de fundo startup em investimentos muito pequenos, né? Então essa riqueza, e a Hudson, por exemplo, tem um viés bem de transporte, né? Tem outros investidores que vocês têm na base de acionistas que tem um foco em transporte. Então isso é legal, que tem essa riqueza de backgrounds, né? De opiniões, de experiências, eu acho que é valioso para vocês, né? Então tem um negócio que a gente gosta muito na companhia de vocês, que eu acho que dificilmente a gente teria investido se não fosse isso, que é quando você olha, né, uma das métricas mais importantes de rentabilidade para vocês é o take rate, né? O quanto que vocês cobram no final do dia da corrida, né? Que é a mesma coisa do Uber, quanto que o Uber cobra do motorista do Uber, né? E quando a gente olha hoje a receita de vocês, menos menos o custo que vocês têm que repassar para o caminhoneiro, que é a primeira margem do negócio de vocês, né? Só para deixar claro que existem dois conceitos na companhia. A primeira margem, que não é isso que ele está falando, e o take rate, que é o que a gente recebe e menos o que a gente paga para o caminhoneiro. Né? Então quando você olha isso, então, ou seja, qual que é a margem bruta do negócio de vocês antes de pagar todas as despesas de pessoal e aluguel e coisas do tipo, então é a margem do negócio, né? A primeira margem, a margem bruta de vocês é positiva, né? Então vocês estão
Vocês ganham dinheiro no negócio que vocês construíram, e aí a companhia precisa, o desafio é escalar para vocês conseguirem pagar todos os custos e sobrar dinheiro para investir em tecnologia, que é o mais importante, que é o diferencial do negócio de vocês, que é o chamariz do negócio de vocês, e é onde está hoje a grande menina dos olhos para investimentos. Você olha outras startups na China, nos Estados Unidos, na Índia, todo mundo tenta se vender como sendo um ângulo que ofereça tecnologia, porque a tecnologia é o que vai, né, deixar as companhias mais rentáveis e vai preparar para o futuro, né? Na prática vai ser isso. Em medicina a mesma coisa, em transporte fora do Brasil é a mesma coisa, em tecnologia pura é a mesma coisa. Então um pouco disso. Quem tem uma pergunta? Não, acho que um ponto que levantaram antes, que eu achei legal falar, é a questão dos percentuais. Tá. Dos índices percentuais. De percentual de retorno? Não, Ou de participação? Tá. O que acontece normalmente é um pouco do que o Daniel comentou. Quando a companhia ela está numa fase, né, ali né, que o valor capital entrou ou que os primeiros anjos colocaram, né, o que acontece naquela época o fundador, né, o Federico, ele tinha uma porcentagem maior de uma companhia que era menor. Então ele precisava de dinheiro para crescer. Quando você traz investidor, você vende um pedaço da sua companhia, mas você só vende se aquele investidor vai te trazer dinheiro para você fazer alguma coisa, né? Não faz sentido você vender uma participação e você ficar com o dinheiro no caixa sem fazer nada. Então o dinheiro, historicamente, foi todo sendo investido em tecnologia e em pessoal, para a companhia crescer, né? Então a tendência é que conforme a companhia vai crescendo e as rodadas vão ficando mais maduras, o investidor, para a mesma quantidade para o mesmo cheque que o investidor colocou lá atrás, ele vai cada vez comprando menos e menos e menos por cento da companhia. A companhia vai sendo menos diluída para isso. Ou outro jeito de olhar a coisa é quando vocês forem fazer o IPO, por exemplo, tiver uma oportunidade muito grande, com algumas que a gente tem discutido com a companhia, que são oportunidades transformacionais na indústria, que a companhia de vocês faz parte, é super interessante. Dá para se captar muito mais dinheiro com menos diluição, né? Essa é a lógica do crescimento. Quem vai entrando por último, então, vai pegando uma parte menor. Quem entrou antes na companhia pegou uma parte maior. Em geral, sim. Deveria ser assim. Esse valor Geral, está sim. crescendo. Em geral, sim. Essa é um pouco a teoria também. Teoria. Vou colocar a parte ruim aqui. Tá. Você já invirtiu, então? Não, mas imagina a gente não bater mais metas para frente. A gente começa a fazer flats e a gente não consegue crescer mais. E aí a gente vai pedir para o Antenor. Antenor, me dá outros 45 milhões de dólares. Eu falei, ok. Mas eu vou pegar o mesmo, não o mesmo que eu peguei na rodada anterior, eu vou pegar ainda mais da empresa. Porque a empresa não está crescendo e esse crescimento da empresa aumenta o valor da empresa. Porque você vê de algum jeito a oportunidade futura de dominar o mercado brasileiro, o mercado mundial, etc. Então esse crescimento é muito importante para o investidor. No momento que você não cresce, ou começa a ir para baixo, você vai pedir dinheiro para o investidor, ele vai te falar, ok, mas esse investimento, assim, o último ano você não cresceu, por que você vai crescer os próximos 2 anos? E aí é mais provável que você comece a perder uma parte muito grande da empresa pela mesma quantidade de dinheiro por menos dinheiro. Então você começa a cair. É isso. Para o investidor, é aquilo que o Leonel está falando do método de fluxo de caixa, né? Então, para os investidores, o que é interessante... Ops. Tá ruim também? Ixi, tá ruim, todos estão ruins. Mas acho que dá para enxergar um pouquinho. Então aqui no começo, né? No ano 0, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e assim para frente, né? O que o investidor olha, né? Então no ano 1, então isso aqui é uma curva de fluxo de caixa que é o tempo, tá? Né? Então aqui no começo você tá gerando fluxo de caixa negativo e é normal, você está gastando mais do que você gera. No ano 1 também, o fluxo de caixa está negativo. Vocês aqui estão, se você olhar só cargo X, a gente está entrando para o ano 3, né? Então estamos aqui. O fluxo de caixa ainda está negativo e é normal. De novo, a Amazon está no ano 15 e ainda está assim. E a Amazon é uma das maiores empresas do mundo, né? Depois espera-se que vai se começar a gerar caixa aqui.
vai começar a gerar fluxo de caixa positivo aqui, fluxo de caixa positivo aqui. O que é o valor da companhia? O valor da companhia, vamos supor que a gente esteja aqui no ano 2, aqui do ano 2 seja 2018. Né? O valor da companhia são esses fluxos de caixa descontados até a data que a gente está. Então, eu vou descontar esse fluxo aqui, vou descontar esse fluxo aqui, vou descontar esse fluxo. O que significa descontar? Significa aquela taxa de juros que o Daniel tinha explicado, né, que é o quanto que eu espero entregar, eu como investidor espero entregar para os nossos investidores, né, que é o 15, 20, 25, depende do investidor. Então, eu vou descontar esses fluxos a essa taxa de investimento e eu vou ter aqui um valor. Esse é o valor esperado da companhia. Então, é o que o Federico falou, né, para o investidor novo que entra, tudo que foi já criado, ele meio que pouco importa, porque isso já tem um valor, isso já foi criado e eu não capturei porque eu não estava na companhia. Então, para o investidor, o valor da companhia, ele sempre está nos fluxos de caixas futuros. O passado meio que não conta. Por isso que a companhia sempre tem que ter metas de crescer e entregar resultados, porque quanto mais resultado ela entregar, maior vai ser os fluxos de caixas lá na frente e maior vai ser esse fluxo descontado né, para o ano presente. Né? Essa métrica clássica de avaliação de companhias. Né? Então, o que vale é o futuro. Né? Então, na sua pergunta, pode ser que esteja um novo, a gente já fez o Round D, né? E o Round D deve ser suficiente para vocês sobreviverem, entre aspas, né? Terem recursos, terem dinheiro em caixa suficiente, até chegar aqui no ano 4, quando vocês vão começar a gerar caixa por si. Né? Mas se por acaso não for, porque tem uma oportunidade de crescimento muito grande, muito interessante, muito legal para fazer, tem uma compra de uma outra companhia, alguma coisa do tipo, né? Vocês precisem mais de dinheiro, espera-se que nesse novo round a companhia de vocês seja mais e mais valiosa. Então aqui o que aconteceu historicamente com vocês foi isso. A cada estágio a companhia foi ficando mais valiosa. Né? Pensando assim, falando do cenário eleitoral aí, que depende do candidato que está nas pesquisas, só sei lá, o dólar cai, a bolsa sobe, e para uma startup, isso também afeta o valuation? Como é que funciona na bolsa essa variação? Boa pergunta. Excelente pergunta. Afeta, assim, para a bolsa. Por que para a bolsa, que é um negócio legal de vocês pensarem, por que para a bolsa afeta tanto? Né? Quando você olha, pô, beleza, então tem uma questão que é o dólar, né? Que é o dólar é uma função de. O dólar é um número que a gente olha, mas ele é, na prática, ele é função de uma série de expectativas que vão acontecer na economia. Então, quando o real se aprecia, que aconteceu hoje, né? Espera-se que a economia, em geral, para simplificar, espera-se que a economia do país vai melhorar. Então precifica-se, o mercado está precificando que o Bolsonaro vai ser um bom candidato, ou pelo menos que ele não vai atrapalhar tanto. É o que o mercado está dizendo. Né? Que ele vai atrapalhar menos do que o Haddad. Né? Sem entrar no mérito político, mas é o que o mercado, claramente é o que o mercado precificou hoje. Né? Mas por que a Bolsa subiu em reais, então? Né? O que aconteceu? Você tem um fator que a taxa de desconto esperada, que é essa taxa aqui, o que é a taxa de desconto? É quanto que o retorno que cada um dos investidores, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica no final do dia, espera com o investimento. Então, se o país em si está menos arriscado, a taxa de retorno que os investidores vão exigir para poder investir nas companhias brasileiras é menor. Se portanto, a taxa de retorno esperado é menor, o que acontece com o valor dos ativos? É maior. Então, os ativos se valorizam. Então, isso, em suma, é o que aconteceu hoje. No dia de hoje foi um bom exemplo. Então, num caso de... Né, acho que se o Haddad for eleito, e de novo, sem entrar no mérito se o Haddad é um bom político, se ele é um mau político, se o problema é do PT ou não problema do PT, mas tende-se, principalmente num primeiro momento, e principalmente os investidores de fora, que conhecem muito bem o Brasil, né, não é mentira que eles não conhecem, mas que estão menos acostumados com essa maluquice que é o Brasil, espera-se que o cenário seja mais difícil. O cenário para levantar dinheiro é mais difícil. Então, por isso que foi importante, e a gente até falou com eles, que essa rodada de investimentos ela acontecesse antes da eleição. Porque quando entra no meio da eleição, né, se a gente desse um cenário que, por exemplo, algum candidato, uma maluquice acontecesse, e um candidato de extrema esquerda, por exemplo, assumisse, né, e tivesse uma percepção que o risco do Brasil aumentar muito, né, independente se a esquerda é certa ou se a esquerda é errada, mas
tem-se essa percepção, aí os investidores vão falar, putz, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer com o Brasil aqui, agora não vou colocar. Então as companhias que estão agora, que estavam em processo de levantar recursos, passaram momentos difíceis nesse ciclo eleitoral. Você viu que o câmbio, quando o Haddad começou a ganhar mais popularidade, o câmbio começou a se depreciar, a bolsa caiu. Então nesse momento afeta diretamente, porque é mais difícil você levantar recursos. O investidor ele não gosta de... O investidor ele vê... Qual que é a definição de risco para o investidor? A definição de risco é volatilidade. Quanto mais as coisas mudam, e às vezes pode ser que mude para melhor, né? Mas muita mudança gera preocupação. Então o investidor prefere esperar um pouco as coisas se normalizarem, né? Hoje, por exemplo, essa semana daqui até o segundo turno, espera-se que seja uma janela que a gente comenta de mercado positiva. Então, para quem está agora tentando fechar alguma coisa, parece ser interessante, porque parece que vai ter uma onda positiva caso o Bolsonaro e sem entrar no mérito se ele é bom ou ruim, de novo. Mas espera-se que ele não vai atrapalhar tanto. Mas afeta diretamente. O que mais? Legal. No caso tem abertura de mercado, a Cargofis, por exemplo, faça um IPO, como funcionaria? Daria oportunidade para funcionários comprar antes da abertura? Aí é uma boa pergunta. Aí é uma política... o preço a comprar é uma pergunta para o Federico, não é para mim. Mas assim, normalmente sim, as companhias... no caso de IPOs, né, eu trabalhava antes de eu trabalhar em fundo de investimento, eu trabalhava em banco e participei de bastante processo de IPO, de abertura de capital. Normalmente você tem assim, uma classe dos acionistas atuais que são da administração da companhia e que já, portanto, já tem ação, que eles ficam restritos por vender ação durante um tempo. Normalmente é 6 meses, né? Porque o investidor que está entrando, qualquer coisa que ele mais detesta, vê o cara que já estava dentro saindo. Principalmente se esse cara é da administração, certo? Eu não vou querer entrar agora e daqui a pouco passa 2 meses o Federico, putz, eu vou voltar para a Argentina, mas fica tranquilo que a companhia vai... Aí, não é justo, né? Então tem normalmente esse período. A Argentina não vai aceitar isso. Mas sua pergunta é diferente, sua pergunta é para os funcionários. Normalmente as companhias fazem uma política desse tipo. E no limite, se não fizer por qualquer política, né? Você sempre pode comprar, né? Essa é a vantagem. Ao invés de uma pessoa física, pode ir lá na bolsa e comprar, né? Se é uma empresa listada, você pode entrar na bolsa e comprar. Mas tem várias companhias que montam uma política e deixam um pedaço de ações para os funcionários irem lá e comprarem antes né, junto na oferta, junto com o investidor que esteja entrando. Né? Só para eu adicionar aí, basicamente como funciona hoje a gente tem uma política de stock options que está sendo obviamente estruturada, mas numa empresa muito early stage é muito difícil dar muitas ações porque cada transação tem que passar por... Ainda a empresa vale muito pouco, então o valor da ação ainda é muito baixo e o valor do advogado para fazer a documentação é muito alto. Então, na medida que a empresa cresce, a gente estrutura um pouco melhor a empresa e a gente começa a conseguir oferecer mais ações para os funcionários. Não necessariamente você tem que fazer uma IPO, mas a empresa tem que estar um pouco mais desenvolvida, tem que ter as políticas certas de como deixar os funcionários comprarem ações, sem que seja muito caro a transação de adquirir essas ações. Isso basicamente nosso estágio como que é padrão. Como empresa privada. Todas as companhias, não. Isso é super padrão também.